E vamos dar início ao nosso treinamento relacionado à GIA EFD. O nosso foco aqui nesse treinamento é ver como que funciona, né, o que existe dentro do sistema para atender a essa questão, a essa obrigação. A GIA-EFD é um projeto de eliminação da GIA, como todos sabem. Então, como as informações elas já estão sendo enviadas para o SPED fiscal e consta os mesmos dados relacionados à GIA, então a GIA ela está em fase de eliminação. O Estado de São Paulo ainda está no processo de transição, ainda não foi eliminado definitivamente. Já foi disponibilizada a portaria CRE 20 de 2023 com a dispensa progressiva da entrega. Então, já tem lá algumas orientações e informações dos usuários que vão ficar dispensados. Então, para os novos usuários, para as empresas novas, né, que fizerem a inscrição estadual a partir de abril, já não precisa mais enviar GIA. Então, a partir desse ano, as empresas que abrirem já não estão mais obrigadas à entrega da GIA. Para as empresas que ainda estão no processo de transição, né, tem que ser avaliado a questão principalmente das divergências, tá? Então, o que está pegando mais aí, vamos colocar assim, em relação a essa dispensa total, são as divergências apresentadas. Então, tem que ficar sem divergência nos últimos 12 meses para que a empresa possa receber a notificação de dispensa completa da GIA. O que essas notificações, essas divergências, né, elas estão relacionadas? Existe o manual da GIA-FD, existe o guia de conversão lá que traz as informações de onde tem que ser escriturado cada registro, como deve ser preenchido cada informação, justamente para que não ocorra essas divergências. Então, hoje, né, a gente, apesar de ser as mesmas informações que nós enviamos para a GIA e para o SPED fiscal, existem registros específicos, existem linhas específicas que a Receita Federal leva em consideração. Então, esse guia de conversão, esse manual da GIA-FD, que foi disponibilizado, né, lá pela Receita Federal, visa isso, orientar vocês justamente a como preencher cada registro do SPED para que fique igual à informação que está sendo enviada para a GIA. Então, as primeiras informações, tá? Eu não vou entrar muito aqui nessa questão de legislação, tá? Mas aqui nesse manual de orientação que vai ser enviado para vocês, lá no informativo já foi enviado, junto com o vídeo também vocês vão ter acesso a essas informações. Aqui tem os links, tá? De todas as legislações para que vocês possam acessar e ir acompanhando aí esse processo. Então, essa parte de legislação, nós não vamos entrar nessa questão, porque o nosso intuito aqui é ver as questões relacionadas ao CUCA, ao operacional do sistema. Então, em relação ao sistema, né, o primeiro registro que nós vamos ver é o registro 1400 do SPED fiscal. O que é o registro 1400? O 1400 corresponde aos valores agregados. Esses valores agregados nada mais é do que as informações da DIPAM. Então, nós precisamos mandar para o SPED fiscal as mesmas informações que nós enviamos para a DIPAM lá na GIA. Então, eu até deixei aberto aqui o programa da GIA. Então, aqui a gente tem as informações da DIPAM. DIPAM 1, a DIPAM 2, a DIPAM 3. Então, eu preciso discriminar no registro 1400 do SPED as informações relacionadas ao DIPAM. Então, aonde que fica no CUCA esse registro? Aonde que eu vou preencher essas informações no CUCA? Então, aqui no CUCA, eu vou acessar a opção de lançamentos
expede escrituração fiscal digital, a opção valores agregados. É nessa tela que eu vou vir aqui e vou incluir as informações relacionadas à minha DIPAM. Hoje, o preenchimento desse registro é manual, já existem projetos para que o sistema faça o preenchimento desses valores de forma automática. Então, já existe esse projeto para trazer os valores de forma automática aqui. Porém, hoje, o preenchimento dessa tela é manual. E qual é a orientação, né? O que a gente orienta vocês para facilitar esse processo? Por exemplo, eu vou ter como base aqui um exemplo de uma nota fiscal de conhecimento de transporte. Então, aqui no meu lançamento fiscal de saída, eu tenho aqui uma nota correspondente a transporte. As informações da DIPAM, elas vão para a GIA a partir dos dados que eu preencho aqui no rodapé da tela, nessa opção aqui, transporte. Então, o que eu tenho que preencher lá no registro 1400? O município de origem do transporte, quando esse iniciou no estado de São Paulo. Então, no 1400, eu tenho que mandar o início do meu transporte iniciado aqui no estado de São Paulo. Hoje, o sistema ele não tem um relatório que vocês consigam filtrar exatamente essas informações. Então, o que a gente orienta? Tem todos os lançamentos aqui, vocês gerem o arquivo para a GIA. Aqui na GIA, vocês conseguem visualizar os valores da DIPAM por município. Além disso, aqui vocês também conseguem gerar o relatório. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e gerar, vou deixar marcado só a DIPAM B, e vou vir aqui e vou gerar esse relatório. E aí, com esse relatório, né, com essa informação, vai me auxiliar, vai me ajudar a voltar lá no Cuca e preencher essas informações. Então, eu vou voltar lá no Cuca. Lá na minha tela dos valores agregados, e vou vir aqui e vou incluir do que corresponde esse crédito. Então, por exemplo, vai ser um rateio de serviço de transporte e vou preencher o município do IBGE e o valor. Então, por enquanto, tá? O preenchimento dessa tela, desse registro, vai ter que ser feito manualmente. Eu dei como exemplo aqui a parte do transporte, mas como eu havia mostrado para vocês, aqui vocês vão preencher todas as informações relacionadas à DIPAM. Então, todas essas informações relacionadas à DIPAM, eu tenho que preencher lá naquela tela dos valores agregados. Então, essa é uma das situações, uma das notificações, né, que eu acredito que alguns usuários andou recebendo aí em relação ao preenchimento dessa tela. Então, o primeiro que nós vimos é o registro 1400. Além do registro 1400, o que teve bastante impacto, por assim dizer, né, que gerou um pouco mais de dúvida para todos os usuários, de uma forma geral, é o registro C197, que são os ajustes dos documentos fiscais. Essa tela aqui já existia no SPED fiscal, esse registro, não é um registro novo, porém, como não tinha essa exigibilidade tão grande em relação ao preenchimento desse campo, acabava passando despercebido. Então, hoje, nós precisamos preencher esse registro C197 com algumas orientações, né? Com algumas ressalvas. Não é tudo que eu vou preencher aqui nos ajustes dos documentos fiscais. Existem regras e situações específicas que eu tenho que preencher aqui essa informação. No sistema, onde que eu vou preencher isso?
Então, o registro C197 ou D197, porque as notas de transporte, comunicação, que tiver essa informação também vai no registro D197, é aqui na parte de lançamentos, escrita fiscal, tanto faz o livro de entrada ou de saída. Aqui no rodapé da tela. Então, aqui no livro fiscal, eu vou ter aqui embaixo no rodapé esse campo de observações. Quando eu clico aqui nesse campo de observações, aqui embaixo, as informações elas estão desabilitadas ainda. Por quê? Eu só consigo preencher algum ajuste de documento. Então, ajuste de documentos fiscais, documento de arrecadação, local de coleta ou entrega, qualquer uma dessas abas aqui, elas estão vinculadas a um outro registro do expediente fiscal, que é o registro C195. O registro C195 corresponde ao Código de Observação. Então, é essa parte superior aqui da tela. Então, quando a gente fala do registro C195, é nessa parte superior aqui, observações / informações complementares da nota. Eu preciso vir aqui e incluir um código de ajuste. Então, eu vou vir aqui e vou preencher o meu código de ajuste, vou preencher a descrição complementar, se eu quiser, e vou salvar. A partir do momento que eu vim aqui e preenchi o registro D195, desculpa, C195 com o meu código da observação, aí sim, aqui na parte inferior, eu consigo fazer o ajuste que eu preciso. O meu registro C197, ele está relacionado a essa palheta aqui, ó, ajustes do documento fiscal. Então, o C197, D197 vai ser gerado a partir dessa tela. Então, eu preciso preencher as informações para eu conseguir preencher o registro que eu preciso. Então, esse é o processo geral que a gente precisa fazer. Que esse registro C197 vai ser preenchido nota por nota. E em relação às importações, hoje o sistema não importa pelo arquivo da NFE, do XML, CTE, apesar, às vezes vocês podem falar assim, mas lá no meu arquivo existe a informação lá de observações. Aquelas observações que existem no XML não correspondem a esse registro, então a gente não faz essa importação. A importação desse registro só é possível pelo arquivo do SPED fiscal. Então, para os usuários, que os clientes tenham essa possibilidade de gerar o arquivo do SPED fiscal já com o registro C197, aí sim vocês conseguem fazer a importação dessas informações para as notas que vocês precisam. Do contrário, o preenchimento vai ser nota por nota. Qual é uma das principais situações que a gente tem que preencher essa informação? Então, agora a gente vai para alguns exemplos de preenchimento do registro C197. Então, uma das situações que eu preciso preencher esse registro é o diferencial de alíquota. Então, quando eu tenho diferencial de alíquota, esse diferencial de alíquota para GIA, ele vai através de subitem. Então, eu tenho lá o subitem do valor recolhido dentro do estado, do valor recolhido fora do estado, e o programa Cefaz vai confrontar e ver o valor que vocês têm do diferencial de alíquota a recolher. Para o SPED fiscal, esse valor, esse registro, ele tem que ser enviado aqui no campo de observações. Então, aqui na tela dos ajustes do documento fiscal, eu tenho que vir e preencher essa informação do diferencial de alíquota. Então, eu vou vir aqui nesse registro, deixa eu só pegar aqui o código do ajuste e vou incluir a informação. Vou incluir o valor correspondente à operação dentro do estado e vou incluir o valor, desculpa, esse daqui é o valor de fora do estado.
e vou incluir o valor dentro do estado. Aqui, como eu estou fazendo manual, o sistema não está levando em consideração aqui aquele cálculo novo do diferencial de alíquota, tá? Por que que aqui dentro ele não leva em consideração aquele cálculo novo do diferencial de alíquota? Porque aqui eu não vou incluir só essa questão do diferencial, eu posso vir aqui e incluir outros fatores. Então aqui ele vai levar em consideração a base de cálculo e a alíquota que eu preenchi. Vai dar diferença aqui, por enquanto, com o valor que eu tenho lançado no lançamento principal, porque eu acabei não anotando os valores do cálculo novo, tá? Mas vocês podem desconsiderar aqui, que é só a título de exemplo. Depois a gente vai ver como que o sistema faz os lançamentos de forma automática, aí nesses automáticos a gente já leva em consideração o cálculo do diferencial de alíquota correto, tá? É que aqui ele não está fazendo o cálculo do diferencial em si, ele só está aplicando a base e a alíquota, tá? Então, vocês podem desconsiderar aqui o valor desse imposto. Então, prosseguindo aqui, eu vim aqui e incluí os meus valores do diferencial de alíquota. Quando eu faço esse preenchimento, e nós vamos na parte de apuração de impostos, aqui na tela de apuração do ICMS, aquele valor vai gerar para a gente aqui nessas linhas 4, ajuste de documentos fiscais, e na linha 9. Então, aqui ele gerou para a gente o valor daquele ajuste de documento. Se a gente observar, além daquele ajuste de documento, ele gerou o valor do diferencial de alíquota aqui no subitem também. E acabou duplicando o valor. Então, aqui na tela de apuração, está duplicado, está considerando 2 vezes o valor do diferencial de alíquota. E não pode. Então, o que eu preciso fazer para que o sistema deixe de considerar o diferencial de alíquota aqui em relação ao subitem e passe a considerar o diferencial de alíquota só dessa linha aqui de ajuste de documentos, para não duplicar os valores aqui na tela de apuração? O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no cadastro da empresa, aqui na tela de datas/livros, palheta SPED ICMS IPI, e eu vou preencher esse mês de início da entrega da GIFD. Esse início da GIFD no Cuca é só um campo para que o Cuca entenda, tá? Que a empresa ela está nesse processo de transição e quando tiver o diferencial de alíquota, ele não duplique o valor na tela. Porque como o sistema leva de forma automática o subitem para o cálculo do diferencial de alíquota, então ele precisa entender, olha, a partir de agora eu não vou mais gerar automático esse subitem. A partir de agora, esses valores têm que ser preenchidos no registro C197. Então eu preciso vir aqui e preencher esse campo. Quando eu faço esse preenchimento, e eu volto aqui na tela da minha apuração, ele já sumiu aqui o subitem. Então, é só fazer aquela marcação que o sistema já deixa de considerar aqui o subitem e ele passa a considerar só o valor do ajuste do documento. Aí ele não duplica mais o valor do diferencial de alíquota aqui na tela. O fato do sistema não demonstrar o valor do subitem aqui não quer dizer que não vai ser gerado na GIA, tá? Então, quando eu gerar o arquivo para a GIA, esse subitem vai continuar indo para a GIA de forma automática. Então, o sistema ele vai continuar gerando no arquivo da GIA o subitem do diferencial de alíquota. Ele só não mostra mais aqui na tela para não duplicar o valor aqui na apuração. Então, para não correr esse risco, tá, de duplicar o valor aqui, a gente tem que fazer aquele preenchimento. Existem situações que o usuário foi lá, preencheu a GIFD, fez o lançamento com diferencial, veio aqui e não está mostrando o valor.
não está mostrando valor porque ainda não preencheu o registro C197. Se eu voltar aqui no meu lançamento de entrada e excluir o meu registro, não tenho mais informação do 697, mas eu tenho ainda o valor do diferencial de alíquota aqui na tela. Se eu voltar na minha apuração, eu não vou ter valor nenhum mais. Então, só vai gerar valor aqui desse diferencial de alíquota a partir do registro C197, quando eu tiver feito a marcação lá no cadastro da empresa. Então, aqui nós vimos o preenchimento manual. Eu fiz como exemplo as informações do diferencial de alíquota, mas o preenchimento manual pode ser feito em outras situações. Por quê? Hoje, o Cuca gera de forma automática esses lançamentos. Então, hoje o sistema ele traz aqui essa informação da observação de forma automática somente em duas situações. Então, o sistema só vai gerar o valor automático aqui quando tiver lançamento com diferencial de alíquota e quando tiver lançamento com substituição tributária na condição de substituído, tá? Então, eu só vou conseguir gerar as informações automáticas da observação nessas duas condições, diferencial de alíquota e ICMS substituição tributária na condição de substituído. Os demais ajustes vão ser todos feitos manualmente. Então, sempre que vocês tiverem que incluir outros ajustes, valores de outras, valores de isento que precisam ser justificados, valores de IPI que precisam ser justificados, todos esses outros ajustes que precisem ser feitos, vão ser feitos de forma manual aqui na tela de observações. Como que é feito esse ajuste automático? O ajuste automático é feito a partir da tela de auditorias. Então, aqui em auditorias de notas fiscais, eu consigo vir e atribuir aqueles valores de forma automática. Uma forma de filtrar esses lançamentos. Aqui, por padrão, tá, pessoal? O que a gente orienta? Sempre que vocês acessarem as telas de auditorias, clicar aqui para limpar filtros, para não correr o risco de ter algum campo preenchido já de filtro e a gente acaba passando despercebido e filtra algum lançamento errado. Então, eu limpei filtro, eu vou vir aqui na parte superior, valores complemento da nota, na linha do diferencial de alíquota e vou selecionar sim. Dessa forma, o sistema vai filtrar aqui para a gente todos os lançamentos que têm diferencial de alíquota. E aí, se tiver 10, 20 lançamentos, já vai mostrar todos aqui na tela. E aí eu consigo já atribuir aquele ajuste da observação em lote para todos os lançamentos. Como que eu faço isso? Fiz o filtro da nota, vou vir aqui em atualizar notas. Vou marcar a nota que eu preciso e vou vir nessa palheta de observação, ajustes do documento. Aqui embaixo eu tenho a linha de diferencial de alíquotas. Eu vou marcar a alíquota interestadual, vou preencher aqui o meu código da observação. O sistema já preenche de forma automática o código de ajuste. Quando eu marco a alíquota interna, ele também já preenche de forma automática aqui o campo do ajuste. Eu só preciso preencher o código da observação. O código da observação, vocês podem criar e selecionar o código que vocês acharem melhor. Posso usar um código só para os dois, posso usar um código para cada, aí fica a critério de vocês, tá? Como que vocês vão incluir essa informação. Fiz o preenchimento, vou pedir para atualizar notas. Voltando aqui no meu lançamento fiscal, na tela de observação,
Então, o sistema ele já veio e já atribuiu aqui as informações do meu diferencial de alíquota na tela de ajustes do documento. Então, ele só vai preencher esse valor nas notas que tiver o diferencial de alíquota destacado. Se por engano eu selecionar sem querer uma outra nota que não tenha o diferencial e fazer essa alteração, aplicar essa alteração, não vai mudar em nada, não vai criar nada aqui, porque o sistema olha o valor que tem na nota. Se não tem ICMS destacado na nota, não gera, se não tem o diferencial de alíquota destacado na nota, não gera nada aqui nessa tela. Então, essa é uma das opções que vocês têm de preenchimento automático. Como eu tinha dito, a outra situação é o valor do ICMS substituído. Então, quando eu tiver lançamento fiscal, que eu tiver esse campo aqui, ICMS substituído preenchido, eu também tenho que preencher o registro C197. Por quê? Esse ICMS substituído, ele não vai para lugar nenhum do SPED. Então, a empresa, ela não recolhe ICMS por substituição tributária, ela não está enquadrada na condição de substituto, mas ela comprou uma mercadoria com o ICMS ST destacado e ela destacou aqui a informação na nota a título de escrituração. Esse campo de substituído, ele só existe para efeito da GIA. A GIA é o único registro, é a única obrigação que existe um campo específico para o ICMS substituído. Então, se eu tenho que mandar essa informação para a GIA e a informação da minha GIA tem que bater com a informação do SPED, então para o SPED eu preciso mandar esse valor em algum registro também. Apesar de não ter um campo específico, um registro específico para discriminar esse valor, eu tenho que mandar ele. Então, eu tenho que mandar esse valor aqui no campo de observações. Então, esse também é uma condição que o sistema preenche de forma automática, também pela tela de auditoria de notas fiscais. Então, aqui, voltando na tela de auditoria de notas fiscais, vou limpar o filtro, vou voltar novamente aqui na tela de valores, complemento da nota, e vou achar essa linha ICMS substituído. E vou colocar sim. E vou filtrar essa nota. Essa nota a gente pode notar que ela tem um desdobramento. Porém, tá? O sistema ele não vai somar o valor das duas notas, ele não vai, dos dois desdobramentos, ele não vai levar em consideração o valor de outras, por exemplo, dos dois desdobramentos. Ele vai considerar apenas o desdobramento que tiver o destaque do ICMS substituído. Então, se eu precisar ajustar esse valor aqui do outro desdobramento, vai ter que ser manual. Então, o processo é igual. Filtrei as notas que eu preciso, vou clicar em atualizar notas, vou marcar a nota, palheta de ajuste de documento, só que agora eu vou vir aqui na linha do ICMS substituído e vou marcar aqui o valor de isenta não tributada e outras, porque eu tenho que discriminar esse valor. Vou colocar o código de ajuste que eu preciso. Vou marcar o valor do substituído. Vou preencher também o meu código da observação. O sistema já traz automático aqui o código de ajuste. E vou pedir para atualizar notas. Então, quando eu acessar aqui essa nota, na opção de observações, a gente pode notar que o sistema ele só vai trazer o valor correspondente ao desdobramento que tem a substituição tributária lá na condição de substituído. Uma outra dúvida que é comum acontecer. Eu tenho uma nota de substituição tributária, substituído, só que eu não destaquei o ICMS aqui no campo de substituído. Eu lancei valor contábil e outras.
mas ela tem essa condição de substituição tributária substituído. Eu preciso preencher aqui o campo de observações. O sistema não vai trazer automático, tá? Ele, nessa condição em que vocês só têm destacado o valor contábil e outras, o preenchimento do campo observação vai ter que ser manual, tá? Então, nessa situação da substituição tributária, só vai preencher de forma automática quando tiver esse campo destacado aqui do substituído. Caso contrário, qualquer outro ajuste vão ter que ser feitos manualmente. Tá? Então, essa parte aqui do preenchimento automático desse registro, de como vai funcionar, hoje são essas as opções que existem dentro do sistema. Então, o sistema ele só vai preencher de forma automática esse registro nessa situação. Um outro exemplo, tá? Que eu até trouxe para vocês para fazer o preenchimento manual, para mostrar para vocês, é uma situação que está ocorrendo com bastante frequência. E eu trouxe para mostrar como um exemplo também de preenchimento manual desse C-197, que é a informação relacionada ao IPI. Então, hoje, o que acontece, né? Quando a gente tem IPI destacado no lançamento fiscal, então, nesse exemplo aqui, a minha empresa ela é comércio, ela não tem a parte de apuração do IPI, porém, para a GIA, acaba indo essa informação no campo de outros impostos. Então, aqui, ó, tem essa situação de quando eu tenho o IPI destacado na nota, acaba indo para a GIA aqui nessa linha de outros impostos. Nessa situação, o que acontece? Eu tenho que mandar lá no registro C-197 também essa informação em relação à GIA. Então, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês desse preenchimento. Em relação a essa situação, existe aqui o manual da portaria CAT 66 de 2018. Aqui, tá, esse manual, ele não traz só a orientação relacionada à GIA. Todas essas informações relacionadas ao ICMS-ST, que a gente viu, entre outras situações, de como que vocês têm que preencher, o valor que vai para a GIA, comparado com o valor que vai para o SPED, tudo tem aqui nesse manual. Então, quando vocês estiverem na dúvida de como preencher determinada situação, determinado valor, vocês podem consultar esse manual. Esse manual aqui é um manual disponível lá na Cefaz, tá? Que vocês conseguem obter, para que vocês tenham essa orientação. Então, o que tem de orientação aqui, tá? O que a gente está falando, está tratando em relação ao nosso treinamento, tem tudo aqui nesse manual. E aqui nesse manual ele fala em relação à saída, né, com destaque de IPI, sem direito a crédito para o contribuinte adquirente. Então, o contribuinte A destacou o IPI na nota dele, e como que esse contribuinte B vai enviar essa informação? Como que ele tem que mandar essa informação para o SPED fiscal? Então, aqui ele traz essa orientação. Para a GIA, esse valor vai aqui como outros impostos, que é aquele campo que eu mostrei para vocês. Então, para a GIA, tá, ele vai aqui nesse outros impostos. O sistema, ele só gera na GIA esse valor do IPI lá como outros impostos, se na nota fiscal vocês fizerem um lançamento destacando o IPI no campo próprio. Assim como o ICMS substituído, quando a empresa for comércio, destacar o IPI, esse valor não gera apuração, porque a empresa comércio não tem apuração de IPI, então esse valor não vai para apuração, ele não vai para lugar nenhum. Eu destaco esse valor aqui na nota apenas para efeito de geração da GIA,
para considerar aqui no campo de outros impostos. E aqui no manual, né, da Portaria CAT, ele fala, quando eu tiver essa informação, no meu registro C190, que é o registro analítico da nota, não vai o IPI destacado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso preencher, aqui ele fala, preencher o registro C197 com esse código de ajuste aqui, para discriminar o valor lá da coluna isenta / não tributada. Então, ele está falando que eu preciso vir aqui nessa nota e preencher aqui na observação essa informação. Eu preciso mandar aqui esse ajuste de documento. Eu preciso mandar ele com esse código de ajuste. Então, eu preciso mandar com esse código de ajuste aqui. Eu não vou preencher base, eu não vou preencher o valor do ICMS e eu não vou preencher valor de alíquota. Porém, aqui mesmo no manual, ele já traz a orientação, que nesse caso, o validador da FD não transmite quando todos os campos estiverem zerados. Então, eu não posso preencher o valor. Então, se a gente observar aqui no exemplo, não tem valor nenhum destacado, mas o programa do SPED não deixa preencher, né, não deixa enviar o C197 com os campos zerados. Então, ele orienta o quê? Que no campo da alíquota, informe um valor maior que zero. Então, aqui a gente vai fazer o lançamento seguindo o exemplo dele. No campo da alíquota, eu vou informar um valor maior que zero. E aí ele deixa passar. Então, aí não dá erro no SPED fiscal em relação a esse registro e a GIFD vai entender, vai considerar essa informação do IPI. Então, ele vai entender que essa nota, lá na GIA existe valor de outros impostos correspondente ao IPI e esse valor também foi ajustado aqui no lançamento fiscal. Então, eu trouxe esse exemplo desse preenchimento do IPI porque é algo que tem surgido com frequência de dúvidas no atendimento. Mas todas essas informações, tá? Vocês conseguem tirar aqui em relação a esse manual. Aqui também no manual nosso, que a gente vai mandar para vocês vão ter o link, tá? Para acessar, ó. Então, se vocês clicarem em cima da onde está o link, já vai direcionar para vocês para esse manual. Se caso vocês não achem lá no site da Cefaz, aqui vocês também conseguem visualizar essas informações, tá? Então, em relação ao registro C197, eu quis trazer esse exemplo de preenchimento do IPI para vocês por conta disso. Em relação ao registro C197, são essas as informações, essas as orientações. Agora, a gente vai ver uma outra questão, que é o registro E111. Então, o que é o registro E111? O registro E111 é aqui na tela de apuração do ICMS. São essas linhas aqui de outros créditos e outros débitos. Então, quando eu tenho valor aqui nessas linhas de outros créditos e outros débitos, aqui nessa pastinha da frente vai gerar a minha informação do meu registro E111, que é essa tela aqui em cima. Se vocês notarem, o sistema não deixa vocês incluírem nada aqui. Ele não habilita, tá vendo? Para incluir valores aqui nessa parte do registro E111. Por quê? Esse registro E111, ele está vinculado ao subitem. Então, para gerar um valor aqui, eu preciso vir aqui e incluir um subitem na apuração. Então, vocês, de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com
código de ajuste que eu tenho que mandar lá nesse outros débitos e outros créditos vai corresponder a um determinado subitem da minha apuração. Então, eu vou colocar um aqui qualquer de exemplo, tá? Só para demonstrar. Então, incluir aqui o meu subitem, a gente pode notar que gerou valor na linha de outros créditos. Esse valor aqui, se eu clicar aqui agora, ele já gerou aqui para mim o código de ajuste. Então, ele já gerou o meu registro E111. Eu já tenho aqui o meu valor do meu ajuste, que eu posso vir preencher a descrição complementar, se eu precisar, tá? Eu não posso mudar o código de ajuste, nem o valor, porque, como eu disse antes, essas informações, elas estão atreladas ao meu subitem. Então, o sistema ele já entende. Quando eu mandei para a GIA esse subitem 00746, automaticamente no meu registro E111 vai esse código de ajuste 0746. O código de ajuste não é só isso, tá? Lá na tabela do SPED, ele tem uma tabela específica. Aí ele sempre vai SP, se eu não me engano, 35, tem um código certinho para discriminar esse ajuste, mas o final vai ser esse 0746, tá? Então, ele já traz essas informações de forma automática. Então, para a questão da GIA EFD, tem essas amarrações, tá? Então, em relação ao sistema em si, basicamente são esses pontos, esses registros que eu queria apontar e ponderar aqui para vocês. Antes da gente finalizar, uma outra questão que eu queria mostrar para vocês é esse guia de conversão. Esse guia de conversão vocês também conseguem obter ele lá na Cefaz, tá? Lá em relação ao projeto de eliminação da GIA. E esse guia de conversão, ele traz justamente essas orientações. Então, ele já traz justamente orientações relacionadas ao preenchimento desses campos, como que vocês vão tratar. Então, por exemplo, quando der algum erro em relação a esses campos aqui. Então, se tiver algum erro, essas consistências, recebeu a notificação lá da Cefaz com um desses códigos aqui de consistência. O que que ele olha? Na GIA, o código do município. Então, na GIA, ele vai olhar lá na DIPAM o código do município. No SPED, o que que ele vai olhar? O registro 1400. Como que está preenchido o município lá no registro 1400? Então, se tiver diferença em relação ao código do município, vai apontar um desses erros. Então, se eu recebi a notificação lá da Cefaz com algum desses códigos de erro, nesse guia de conversão aqui, vocês conseguem ter um norte, né, do que olhar em relação à GIA e o que olhar em relação ao SPED. Então, aqui tem esses erros. Quando der esses erros aqui, essas advertências, o que que eu vou olhar? O código de ajuste. Então, para a GIA, o código de ajuste é o subitem. O que que é para o SPED fiscal? Então, de acordo com o subitem, para o SPED fiscal, esse código de ajuste eles têm que estar atrelado a um desses registros. Então, eu já tenho que olhar no Cuca como que está o preenchimento dessas telas, se eu preenchi ou não essas informações desses registros aqui. Como eu falei para vocês, em relação ao C197 e D197, o Cuca só vai fazer automático, o diferencial de alíquota e o substituído. Os demais ajustes, todos são preenchidos manualmente, tá? Então, vocês podem consultar esses guias, esses manuais que a própria Cefaz disponibilizou para orientar o preenchimento, assim como vocês podem avaliar junto a orientadores fiscais quanto a essa questão de preenchimento dentro do Cuca, tá? Mas as telas, os campos e os caminhos para preenchimento são esses.
Agora, eu vou abrir um espaço para que vocês possam enviar as dúvidas. No caso de fazer os ajustes automáticos relacionados ao ICMS-ST, o programa faz, porém, não gerou informação no campo descrição complementar. Então, deixa eu voltar aqui no meu lançamento do ajuste do ICMS-ST. Ele gerou informação, sim, ó, se a gente observar, a descrição complementar, ela gerou. No ajuste que eu fiz manual, eu não preenchi esse campo, tá? Porque eu só estava fazendo um exemplo para vocês. Mas esse campo é obrigatório, tá? Essa descrição complementar. E eu tenho que mandar essa descrição complementar com o CFAP da operação. Então, o ajuste automático, tanto do ICMS-ST quanto do diferencial de alíquota, o sistema ele traz automaticamente. Os que vocês estiverem preenchendo manual, aí vocês têm que preencher. Então, por exemplo, esse aqui que eu fiz do exemplo, ó, eu acabei não preenchendo a descrição complementar, mas vocês têm que preencher com o CFAP da operação. Então, eu tenho que mandar aqui o CFAP da operação que eu estou incluindo o ajuste. Então, tem que ir lá, esse CFAP aqui correspondente à operação. Tem a possibilidade do CUC informar o valor total do IPI? Olha, em relação a essa questão de trazer automático o ajuste do IPI, ainda não tem nada, tá? Referente a isso. Posso anotar aqui como sugestão para estar enviando, passando para a minha equipe de desenvolvimento, mas por enquanto essa questão do IPI é manual mesmo, tá? Em relação às entradas de frete, quando vai em outras, preciso também informar a observação? Aí, essa questão aqui, eu já não vou saber te falar, tá? Aí, essa questão aqui, se você deve ou não preencher esses valores da observação quando tiver lançamento de transporte, aí seria melhor avaliar mesmo com orientadores fiscais, se você precisa ou não fazer esse preenchimento. Voltando lá na questão do CFAP, o Cuca ele gera com ponto, mas na hora de gerar o SPED ele vai sem ponto, tá? Ele mostra na tela com ponto porque ele pega do jeito que está na nota. Então ele vai considerar, aqui como exemplo, ele vai considerar do jeito que está na nossa tabela de CFAP. Então ele mostra aqui com ponto, mas para o SPED não vai assim. Para o SPED ele vai sem o ponto, 2556, por exemplo, ele vai direto. Ele já tem esse tratamento para na geração do arquivo desconsiderar esse ponto justamente para não dar erro, tá? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquila. Uma outra dúvida. Temos empresas que importamos pelo arquivo do SPED. Como ficam os lançamentos dos valores do IPI e ICMS no registro de entrada? Para importar esses valores aqui para o lançamento de entrada, mesmo nessa questão da condição de substituído ou substituto, no arquivo do SPED, substituto não, de substituído ou do IPI, no arquivo do SPED tem que ter esse valor destacado. Então, mesmo a empresa sendo comércio, ela não vai ter essa tributação para que vocês consigam importar para o Cuca. No arquivo tem que vir os valores discriminados no campo próprio. Então, desde que a minha empresa ela gere o arquivo do SPED fiscal, só para mim, para me mandar, para que eu consiga fazer a escrituração, ela pode discriminar em campo próprio e aí eu vou conseguir importar esses valores para dentro do Cuca. Agora, se a empresa ela gera o arquivo do SPED e ela manda para a FD, né, ela já envia direto para o SPED fiscal, aí o ideal é não preencher essa informação, porque senão vai para o SPED fiscal uma substituição tributária indevida e um IPI devido. Então, apenas para efeito de importação pro Cuca, para que o sistema consiga reconhecer esses valores e importe
tem que ter discriminado no arquivo nos campos específicos de substituição tributária e IPI. E aqui a observação da nota também, tá? Aí, em relação a isso, lá no arquivo do SPED, lá no RP do cliente, já tem que estar discriminado certinho. Para o sistema importar, o que é importante ressaltar, né, em relação a esse processo, é esse código de ajuste aqui. Então, esse código de ajuste, ele está atrelado ao registro C195. Que nem eu falei inicialmente, eu só consigo preencher o C197 se tiver preenchido o C195. E os CUCA só importa esse C195 se lá no arquivo do SPED o código da observação tiver nesse formato que está aqui do CUCA. Então, ele tem que estar lá no arquivo nesse formato aqui. A gente já pegou a situação que no arquivo do cliente estava com letras e números. Hoje, o sistema ele não consegue fazer esse tratamento de reconhecer quando está dessa forma. Então, ele não consegue importar, porque a nossa tabela de código da observação, ela é apenas numérica. Então, no arquivo do SPED, o código da observação tem que estar apenas numérico. Não que ele tenha que existir na tabela do CUCA, porque se tiver lá na tabela do SPED, no registro 0460, que é a tabela de código da observação, o CUCA cria aqui, desde que o código esteja dessa forma, apenas numérico. Se tiver com letras, o sistema também não importa essas informações aqui do registro C195 e C197, tá? Então, lembrei dessa observação e já para fazer essa ressalva para vocês, se for orientar o cliente a preencher essas informações para que vocês consigam importar, não pode estar com letras o código da observação, tem que ser só numérico. Então, na questão dos valores de IPI ajustados manualmente, o CUCA não dá um valor total de todos os lançamentos. Realmente essa questão do IPI não tem um valor, mas tem os relatórios do registro C197. Então, voltando aqui no sistema novamente, aqui, tá? Vocês têm os relatórios do registro C197 que vocês podem consultar. Então, quando a gente acessa aqui em qualquer lançamento, qualquer nota que tenha a observação, e eu clico aqui na paleta de ajuste do documento, tem esse ícone aqui da impressora. Então, se eu clicar aqui no ícone da impressora, eu consigo gerar o relatório só desse documento. Então, eu posso gerar o relatório só desse ajuste que eu estou acessando, ou eu posso clicar aqui e gerar o ajuste de todos os documentos. Então, aqui eu consigo ter separado por nota, por exemplo, o valor. Então, aí, se eu coloco um código da observação, por exemplo, que é relacionado ao ajuste do IPI, eu consigo ver em qual nota que tem esse ajuste aqui relacionado ao IPI. Qual nota que eu tenho ajuste da substituição tributária, do diferencial de alíquota, eu consigo conferir aqui por esse relatório. Além dessa tela, aqui na tela de auditorias, eu também consigo vir aqui nessa paleta de valores, complemento da nota, e eu tenho essa linha aqui, ajuste documento fiscal C197. Se eu clico aqui em sim e peço para filtrar, eu consigo aqui na tela ver quais notas que eu tenho essas informações, tá? Para a conferência. Então, para conferir os valores relacionados a qualquer ajuste, o sistema disponibiliza dessas opções. Aqui em relação ao ICMS-ST, mesmo fazendo os ajustes para o ICMS-ST, o valor de outras vai zerado para o SPED? Não vai zerado, tá? Então, voltando lá naquele lançamento do SPED, desculpa, naquele lançamento da substituição, ele cria 2 desdobramentos. Então, aqui eu tenho um código de ajuste que corresponde ao valor do ICMS substituição tributária, e eu tenho um código de ajuste que corresponde à coluna outras.
Então, eu tenho que mandar separado. Ele não vai junto em um ajuste só, mas o valor do outras vai sim. Eu só não gero o valor de outras se no lançamento não tiver destacada a substituição tributária aqui no campo de substituído. Então, se eu tiver um lançamento que só está lançado valor contábil e outras, e não tem aqui essa informação, então eu vou lançar aqui, ó, valor contábil e outras, o mesmo valor. Vou excluir aqui a observação. Então, eu não tenho mais a observação. O sistema não vai preencher esse valor de forma automática. Então, se eu voltar aqui na minha auditoria, se eu filtrar aqui por substituído, ele já nem vai mostrar aquela nota lá para mim, tá vendo? Não tem nota substituído. Se eu filtrar, por exemplo, por CFOP, vai mostrar aquela nota. Eu posso vir aqui e pedir para atualizar o valor da substituição tributária. O valor lá do campo outras. Vou marcar a nota. Ele não atualiza, tá? Se eu voltar lá no lançamento fiscal, ele não vai preencher automático. Então, quando eu tiver lançamento de substituição tributária, que eu lancei valor contábil e outras, o preenchimento da observação é manual. Agora, se tiver o lançamento com destaque no campo de substituído, aí eu consigo fazer pela auditoria. Tá? Então, essa informação aqui do ajuste na condição da substituição tributária só vai se tiver o substituído. E aí, se tiver o substituído, ele gera o código de ajuste do substituído e o código de ajuste do outros. Se lançar o valor do IPI no campo de versos e preencher, eu acredito que não vai dar certo, porque lá naquele manual ele fala justamente que tem que justificar o IPI quando manda em outros impostos. Se você lançar na nota o IPI em diversos, o Cuca não vai mandar para a GIA esse valor aqui de outros impostos. Então, se eu não estou mandando para a GIA outros impostos, logo eu não preciso preencher o C197. Aí seria mais viável mesmo você avaliar com orientadores fiscais o que eles orientam em relação à sua empresa, se deve ou não enviar esse IPI destacado, tá? Mas, tendo como base a orientação aqui do manual, ele fala isso, que eu tenho que mandar o C197 se eu tiver mandado na GIA outros impostos. Se eu lançar no Cuca diversos, não vai para a GIA. Então, não precisa preencher o C197. Mas aí você tem que avaliar se está certa a sua operação. Se o certo não é mandar como outros impostos e destacar no campo específico esse valor. O cálculo do ICMS diferencial de alíquotas fica diferente da escrita com o que vai para o SPED. Na verdade, ele não fica diferente, tá? Então, vou voltar aqui no lançamento. Se a gente levar em consideração, ó, o valor, ele está batendo. Então, aqui, se a gente clicar no ponto de interrogação, aqui a gente vai ter, ó, esse 1.931 é a alíquota, o valor do imposto apurado dentro do Estado. E eu tenho os 1.200 apurado fora do Estado, a alíquota interestadual. Se eu vier aqui na minha observação, eu tenho o mesmo valor. Os 1.900 relacionado ao ICMS devido dentro do Estado e os 1.200 do ICMS devido fora do Estado. Então, o que vai para o SPED é a mesma informação. Para a GIA, ele vai levar esse mesmo valor. Eu vou gerar aqui um arquivo da GIA para validar lá para vocês verem. Porque como não gera aqui o subitem, então ele vai... a gente só vai conseguir visualizar lá na GIA.
Ó, então, se a gente olhar aqui na guia, ó, ele trouxe os mesmos valores. É o mesmo valor que está lá no meu registro 697, tá? Então, eu vou ter a mesma informação em relação aqui ao registro 697 e o valor que está sendo enviado para a guia. Então, é a mesma informação, tá, pessoal? Vai gerar certinho. Se não está gerando certo, aí a gente precisa analisar o que pode estar acontecendo. Aí era até bom, se estiver acontecendo isso, mandar para a gente um chamado para que a gente possa verificar. Mas é para ficar certo. Como fazer com subitem quando é o caso de crédito de CMS de Simples Nacional? Não tem nenhuma ressalva em relação a isso, tá? Então, se vocês estão ajustando o subitem em relação a crédito de Simples Nacional, aí vocês vão lá na apuração e vão ajustar o subitem de acordo com o entendimento de vocês. Então, aqui na apuração, vocês vão vir e vão incluir o subitem normalmente, de acordo com o entendimento fiscal, de acordo com a orientação fiscal que vocês receberam. Cadastro subitem aqui e o sistema já vai considerar. Em relação a esse subitem, é que nem eu falei, não vai ter nenhuma ressalva diferente. Vocês vão vir aqui e vão cadastrar. É que esse subitem 007.99 é o subitem que a GIA permite que vocês incluam outros ajustes não previstos. Porque, assim, a maioria dos subitens que existe aqui estão especificados lá no manual da GIA. Então, quando tem algum subitem que não está discriminado lá no manual, vocês podem vir aqui e vocês vão criar o 00799, vocês vão criar esse 00799 conforme o entendimento de vocês, e aqui na regulamentação vocês têm que colocar do que se trata. Vocês vão colocar lá a regulamentação que se trata de crédito de Simples Nacional. Mas não tem nenhuma ressalva em relação a isso, tá? Então, esses subitens, por enquanto, eles estão sendo enviados no registro E111. Então, se tiver alguma outra orientação de preenchimento que tem que ser enviado em outro registro, aí a gente precisa analisar, mas esses subitens que eles vão gerar outros créditos e outros débitos, então eles vão no registro E111 do SPED. Sim, os ajustes que são feitos na apuração de subitens, eles já vão no registro E111. Então, quando se trata aqui de subitem, que eu cadastro valores relacionados a outros créditos e outros débitos, eles já geram para a gente no registro E111. Eu vou incluir aqui um de teste, tá? Então, quando eu incluo esse subitem, que gera valor nessas linhas, então, quando o subitem gerar valor nas linhas de outros créditos e outros débitos, essa linha corresponde ao registro E111 do SPED. Então, aqui, ó, ele já traz, tá vendo? Outras hipóteses preenchidas pelo contribuinte. Aí, o ideal é que aqui na descrição complementar, vocês venham e cadastrem do que se trata aquele ajuste. Mas ele já traz, tá? Só precisa ver, por exemplo, que existem alguns ajustes que, além do E111, tem que mandar o E112 e E113. Aí tem que ajustar manual aqui esses valores. Mas só o E111 já é automático. Eu incluí um subitem, vai gerar o valor aqui para mim. Eu vou gerar um arquivo do SPED, eu só não vou validar o arquivo porque os meus lançamentos não estão certos, está sem item, então não vai dar erro no validador, que são notas fictícias. Mas só para vocês observarem, ele gerou o E111.
Vou abrir aqui o arquivo. Para mostrar para vocês, tá? Então, ó, aquele ajuste de subitem, ó, ele gera no E111 de forma automática. Então, aqui no arquivo, ó, a gente tem as informações individual, tá vendo? Daqueles registros C195, C197, vinculado a cada nota. Então, o sistema já vai preencher esses valores para vocês. Até o próximo treinamento, pessoal. Tchau, tchau.